Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que alegria estar aqui hoje na presença do Senhor mais uma vez para a nossa leitura diária, o nosso pequeno devocional para a classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical. Para você que ainda não me conhece, me chamo Anselmo Oliveira, estou coordenador e professor da EBD da classe dos obreiros na congregação Salmo 126 aqui no bairro Aquaville de Cunaré, na cidade de Santana, no estado do Amapá, extremo norte do Brasil. Bem? Então, meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos toda a nossa meditação da palavra de Deus de hoje, da nossa leitura diária, que são essas leituras aqui, ó, que tem na nossa revista, ó, essa aqui de baixo. Todos os dias eu faço uma leitura dessa e nós meditamos em cada palavra dessa que está inerente ao tema da nossa lição. Amém? Antes de nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de pedir para os irmãos que assistem o nosso canal e se inscreva e compartilhe os vídeos para que chegue a mais pessoas a palavra do Senhor. Amém? Então, nós estamos estudando nesse trimestre a revista com o tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Amém? Então, meus amados irmãos, o autor da revista e comentarista é o pastor Douglas Batista. A lição que nós vamos estudar agora no dia 3 de setembro de 2023 é a lição número 10. Estamos aproximando do final desse trimestre. E o tema da lição é a renovação cotidiana do homem interior. A nossa textual da lição é: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renovará de dia em dia. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E a verdade prática fala assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A nossa leitura de hoje vai ser na versão Nova Almeida atualizada aqui. Na Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada da SBB. Amém? E como de praxe, estamos falando muito a respeito do Recanto da Bíblia, a loja, né, do nosso pastor, querido pastor amigo, pastor Benedito Pires, que fica lá na José de Anchieta, 885. Então você vai lá, encomenda com ele traz para você as Bíblias, né, por um preço, né, abençoado. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7, que fala assim para nós: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém? Que maravilha! Então nós somos chamados por Deus também, né? Ele, vamos colocar um título nele também, o nome dele, de mestre oleiro. Ele é oleiro, ele que moldou o barro e fez o homem, né? Então nós somos escolhidos por ele para conter o precioso tesouro que é o Evangelho, né? As boas novas do reino, onde nós somos pessoas que levam essas boas novas para outras pessoas. Então ele ora para nós, mesmo com nossas fraquezas, limitações e nossas falhas. E tudo isso não é obstáculo para que Deus, né, para Deus nossa vida. Não tem obstáculo nenhum, né? Então nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela vem para a nossa vida e ela nos transforma, regenera a cada um de nós, né? Assim como a argila é moldada pelo oleiro e transforma isso aqui num vaso magnífico, vasos lindos. Você vê lá o cara trabalhando, a pessoa trabalhando assim, aí sai aquele vaso bonito, né? Em Jeremias a gente viu lá Deus falando para ele: vai até a casa do oleiro e lá eu vou falar com você. Aí nós aprendemos que Jeremias, ele era um profeta contemplativo e também da lágrima, ele chorava muito, mas ele era um profeta contemplativo. Então ele via Deus nas mínimas coisas, detalhes assim que passavam despercebidos. Se não fosse conosco, né? Para ele não passava despercebido. Deus falava com ele, um pássaro voando, a árvore se mexendo, mas aí falou para ele: vai lá na casa do oleiro que eu vou, né, falar contigo. Então ele viu Deus moldou, através de Deus, né, através do oleiro, moldando um vaso, e o vaso quebrou e o oleiro refez o vaso. E é assim para nós.
Aquela profecia era o povo de Israel que precisava ser transformado. Mas a nossa vida pode trazer para a nossa vida. Ou seja, nós muitas vezes somos quebrados, né? Refeitos por Deus, totalmente regenerados por Deus. Porque senão nós não aguentaríamos. E Deus, ele está ali, né? O nosso corpo físico ele não aguenta tanto baque assim, né? Mas Deus, ele está ali cuidando de cada um de nós, transformando a nossa vida, né? Então não podemos nos deixar se abater por dificuldades, pelos desafios que nós encontramos no caminho para levar a palavra do Senhor, né? Muitas vezes a gente desfalece, não aguento mais, não dou mais conta, né? Porque, pois é nas fraquezas que a força de Deus se aperfeiçoa. Paulo fala bem assim para nós, na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 e 9, fala bem assim, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Às vezes a gente acha que está fraco, está acabado. Não. Glorie-se nas tuas fraquezas, porque o Espírito do Senhor e de Cristo está em você. A transformação de Deus, o poder de Deus vem através também da sua fraqueza. Ele se transforma. Amém? Então, quando nos sentimos fracos, lembremos do poder de Deus que nos sustenta. Não tem como. Sem o poder de Deus, a nossa vida ela é muito difícil. Sem Deus é difícil. Com Deus parece difícil, mas não é. Porque com Deus nós estamos preparados para toda e qualquer adversidade. Então, em meio a qualquer tipo de tribulação, vamos lembrar também que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, qual é a nossa prioridade hoje? É buscar o quê? A nossa salvação, que são as coisas que não se veem. A gente não vê, é espiritual. Mas as coisas que a gente vê, né? Um exemplo, essa revista, ela é passageira. A revista é passageira. Então, são coisas que nós precisamos entender e levar em consideração. Então guarde no teu coração esta palavra de Deus. Deus tem, na nossa fraqueza, muitas vezes, se manifestado de forma tremenda. Então que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.